mestrado em bioestatística, e sempre um prazer falar de bioestatística para a sociedade e para todos, ainda mais num momento como esse, de pandemia, e eu acho que todos já observaram que a estatística está presente em todo momento. Então, nós estamos aqui convidando o professor Dani Gamelon, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aposentado, e agora está como professor visitante na Universidade Federal de Minas Gerais. É um ícone em estatística, falar em estatística bayesiana, falar nos grandes nomes de estatísticos brasileiros e internacionais, você passa pelo nome do professor Dani. Então, é um prazer, professor Dani, estar aqui conosco. Todos estamos muito honrados pela sua presença, e essa é a primeira de outras que virão. Todo mês nós teremos algumas lives bastante interdisciplinar, já temos alguns nomes confirmados, depois eu passo para vocês. Bem, enfim, muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de nomear a presença dos nossos alunos egressos de bioestatística que estão presentes. Nós gostaríamos de falar dos alunos nossos hoje, né, que estão ainda fazendo o nosso mestrado em bioestatística, e falar de pessoas bastante ilustres que fazem parte aqui da nossa live, que é o nosso magnífico reitor, Júlio Damasceno. Muito obrigado pela honra de tê-lo aqui na nossa live. Professores de fora, da PUC, que estão fazendo pós-doc na Universidade de Stanford, o professor Sandro Marques. Tem outros nomes que gostaria de nomear aqui, mas eu acho que fica um pouco cansativo. Eu só gostaria que o professor Júlio Damasceno falasse algumas palavras em nome da nossa universidade. Por favor, professor Júlio. Obrigado, professor Isolde. Dizer que a Universidade Estadual de Maringá se sente honrada, né, em acolher esse novo ciclo de debate tão importante no momento que nós estamos passando, né, uma pandemia pegou o mundo no contrapé e que se instalou, né, rapidamente em todos os continentes, que nesse momento estamos, assim, experimentando na pele, na carne, né, os efeitos da Covid-19, e nós sabemos que para esse enfrentamento de algo extremamente desconhecido, se faz, sobretudo, por meio do conhecimento, da ciência. E dentre vários braços, vários ramos da ciência, eu destacaria, né, sobretudo nessa fase de muitas incertezas, aqueles que têm a competência de trabalhar com as informações, trabalhar com os dados, e essas pessoas seriam como se fosse, né, a grande luz iluminando o caminho. Embora, né, as incertezas persistam, mas queria, né, agradecer à comunidade científica na área que trabalha com dados, a área de estatística, de bioestatística, né, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram as suas vidas preservadas pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Vocês ajudam a pautar as decisões, decisões difíceis, porque é um campo de tensão muito forte, né? Aquilo que o vírus nos impõe, mas também todo esse caos econômico, social que a gente vem convivendo. E eu imagino, né, na pele dos gestores, como é difícil tomar as decisões, e vocês têm ajudado muito, né, nessas tomadas de decisão. Então, eu não podia deixar de fazer esse comentário e esse testemunho, e nos sentimos honrados, né, de acolher essa live. Parabéns, né, ao departamento, ao mestrado de estatística, por essa iniciativa, e muito obrigado pelos convidados, né, que irão abrilhantar esse momento tão rico para todos nós. Um ótimo dia a todos. Obrigada, professor Júlio, e muito obrigada também pelo apoio que a reitoria sempre nos dá nessas horas de expansão do nosso mestrado em bioestatística. Bem, então nós vamos começar a live, e hoje essa live se refere a um aplicativo da Covid-19 para curta e longa duração, desenvolvida por um grupo capitaneado pelo professor Dani Gamelon,
e ele, então, estará aqui nos falando como funciona esse aplicativo, quais são as vantagens deles e quais são as restrições ainda, porque é um projeto que está 2, 3 meses sendo trabalhado. Então, professor Dani, passo a palavra para você. Só gostaria de lembrar que o professor Dani é editor de várias revistas internacionais, pesquisador nível 1 do CNPq, e realmente é uma honra ter aqui junto conosco. E eu só gostaria de falar mais uma frase. Todo mundo pode fazer estatística. Se vocês verem a formação do professor Dani, ele é engenheiro. E aí ele foi apresentado à estatística, se apaixonou pela estatística e fez mestrado e doutorado em estatística. Então, eu não poderia deixar essa deixa de que todo mundo pode fazer estatística. Nós precisamos, cada dia mais, de educação em estatística. Então, professor, com você. Obrigado, Isolde. Está todo mundo vendo a tela da minha apresentação? Vamos. Tá. Sim. Eu não testei a tela do aplicativo, mas depois a gente vai para lá. Antes, eu queria dar uma contextualização, por isso que eu vou usar esses slides aqui que foram preparados pela equipe que está envolvida nesse projeto. Eu queria começar agradecendo a Isolde. Já tem anos que a gente tenta fazer uma visita minha ao programa de bioestatística de Maringá, e por vários motivos a gente acabou não conseguindo, e finalmente eu estou feliz de estar finalmente visitando Maringá pela primeira vez na minha vida. As visitas agora são um pouco diferentes do que elas eram antes da pandemia, mas a gente vai ter que se acostumar a isso. E eu estou tentando fazer minha parte. Eu gostei da apresentação que o Júlio fez, o professor Júlio, o reitor da UEM, fez, da estatística, porque é exatamente isso que a gente quer fazer. O nosso projeto, pelo menos, ele não tem a pretensão de apresentar um ou o caminho. O que a gente quer fazer é jogar luz para o caminho, para que possam as pessoas que decidem os caminhos serem melhor orientadas a trilhar esse caminho. Esse caminho não está pavimentado, está mal aberto, é uma picada que a gente tem que desmatar, e o que a gente está tentando fazer é exatamente isso, é jogar luz para facilitar o pessoal especializado a fazer o desmatamento e abrir esse caminho. E essa é a nossa pequena, a gente não está resolvendo o problema da Covid-19, quero deixar isso bem claro, mas a gente está ajudando a jogar luz nesse caminho. E é isso que eu pretendo falar para vocês, do aplicativo, mas como o pessoal aqui do grupo, da equipe, que eu vou falar para vocês quem preparou esse material, eu achei legal, inclusive, para contextualizar, particularmente para os alunos e professores do programa de pós-graduação em bioestatística, o que está envolvido por trás do aplicativo. Eu já dei várias apresentações, nunca falei desse background, e agora eu queria, como é um público que envolve alunos que estão se preparando para, quem sabe, fazer coisas ou instrumentos como esse, ter uma ideia do que está envolvido nisso. E mesmo para quem não vai fazer um aplicativo, saber um pouquinho do que está por trás dos resultados que daqui a 15, 20 minutos eu estarei apresentando para vocês. Então, esse projeto é um projeto que está sendo desenvolvido. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido aqui na UFMG, onde eu estou como visitante, e esse projeto ele começou como um exercício quando as aulas foram interrompidas, e aí ele foi crescendo, e virou esse produto que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. O objetivo do projeto é muito simples. É prever o que vai acontecer com a Covid em determinadas regiões do Brasil e do mundo. A gente se concentrou em alguns países e nos estados do Brasil e no Brasil. Tá? A gente divide os dados em dois tipos. São previsões de curto prazo, para falar o que vai acontecer nas próximas 2 semanas,
E previsões de longo prazo. É falar o que vai acontecer até o fim da pandemia, inclusive dizendo qual é a nossa previsão para o fim da pandemia. Tá? Algumas premissas importantes é que esse aplicativo ele é atualizado diariamente, dados novos são divulgados pelos Ministérios de Saúde e Secretarias de Saúde do mundo e dos estados, e então, todo dia chega um novo dado e, consequentemente, a nossa base muda e os resultados das nossas previsões podem mudar. Tá? Outro ponto importante é que, como todo procedimento estatístico que se preze, as nossas previsões não são pontuais, a gente não faz previsão de um número, mas de um intervalo que represente a incerteza que a gente empresta a todas as afirmações que a gente for fazer. Tá? A gente não tem a pretensão de saber a verdade, e a gente sabe que a gente trabalha num cenário de incerteza, como até conversávamos antes, e a gente quer, justamente isso, refletir da melhor forma possível, que nos for possível, a incerteza associada aos nossos procedimentos. Finalmente, um outro aviso, bom, vamos dizer aviso, não sei qual seria a tradução de warning, mas um aviso de cautela para as pessoas é que essas previsões são baseadas, as previsões que vocês vão ver, que a gente vai apresentar, são baseadas na manutenção das condições no dia que elas foram feitas. Então, as previsões que vocês vão ver para hoje é supondo que tudo que estava vigindo até ontem permanecerá pelos próximos meses, ok? Obviamente, a gente sabe que haverão modificações, os níveis de testagem mudam, o nível a quantidade de restrição no distanciamento social está mudando, então as condições vão mudar. O que a gente vai mostrar é essa luz apontando na direção do que temos hoje. Se tudo continuar como estamos hoje, é isso que é nessa direção que a gente vai estar falando, tá bom? Esse trabalho, ele começou, como eu falei, de uma disciplina, então tem todos os docentes, basicamente todos os docentes da disciplina abraçaram o projeto, estão todos eles listados aqui, numa disciplina que eu estava dando e que em breve acho que retomarei, e que era ministrada por mim, e fui conversando com colegas aqui da UFMG, do Departamento de Estatística, sobre ele, e várias professores se interessaram e foram sendo agregados, bem como outros alunos e outros ex-alunos. E agora esse projeto conta com a participação efetiva de 3 recém-doutores e com outros 3 professores que têm ajudado muito e que são muito responsáveis pelo que vocês vão ver, que eu vou estar apresentando. Basicamente, o que a gente tem hoje nesse grupo de pessoas envolvidas, todas ligadas à estatística, foi dividido em 4 subgrupos de atuação. Um grupo que cuida especificamente do aplicativo, como ele tem que ser mantido, quais são os cuidados, quais são as modificações voltadas a essa interface para com o usuário final. Tem um grupo de implementação que cuida de como as ideias que estão sendo gestadas podem ser materializadas para uso e consequente divulgação de resultados pelo aplicativo. Tem um grupo de metodologia, que é aquele voltado a, efetivamente, trabalhar na parte estatística, na modelagem dos dados e no tratamento desses dados. E, finalmente, um grupo de monitoramento que tem que haver em qualquer atividade produtiva, que monitora todas essas atividades. Monitora o que está indo bem, como está indo bem, e pode também, como com todo monitoramento, ser antecipatório, ele verificar que as coisas podem estar se deteriorando em alguma direção e divulgar avisos para a gente tomar medidas protetivas
para o sistema que a gente está implementando. Então, estão aqui essas equipes, está aqui a constituição atual da equipe, cada uma dessas equipes, desses grupos, é coordenada por um professor e tem a participação de alunos e pós-doutores que estão participando do projeto. O modelo que a gente está usando, a parte estatística, ela é relativamente simples. Bom, a gente sempre fala que as coisas são simples e quando a gente vai explicar para quem não é estatístico, a gente vê que não é tão simples quanto a gente imaginava. Mas, basicamente, a gente vai estar trabalhando com as contagens diárias de casos confirmados, e eu enfatizo a palavra confirmados para quem ainda não está entranhado nos detalhes do que está sendo feito hoje em dia e está sendo divulgado hoje em dia. É esse o dado que a gente trabalha, são os casos confirmados, divulgados, no caso do Brasil, pelo Ministério da Saúde, e pelas contagens de óbitos diárias, que são divulgadas pelo Ministério da Saúde. Esse é o nosso objeto, e é para ele que a gente vai fazer as previsões. Não estamos fazendo previsão para outros objetos relacionados aos casos confirmados e aos óbitos registrados. A gente vai prever essa quantidade. São os casos confirmados de amanhã, depois de amanhã, até o fim da pandemia, e os óbitos registrados de amanhã e depois de amanhã. E a equação que rege a média dessa variável aleatória, dessa quantidade que tem incerteza, que são os casos de cada dia, é essa expressão matemática aqui, que é uma função do tempo, ela muda com o tempo, mas ela muda também em função da especificação dos valores dessas quantidades, A, B, C e F, no nosso caso. Cada uma delas tem um papel a cumprir dentro dessa modelagem, e isso está, de uma certa forma, relacionado, na forma bem simples, bem básica, à modelagem do que a gente espera que aconteça em uma pandemia, de um crescimento que depende da quantidade de infectados, mas que é limitado pela população, que é finita, da região que a gente está estudando. Depois eu posso entrar em mais detalhes, se vocês tiverem interesse, mas essa é a fórmula que nos rege na descrição da média das quantidades que a gente está prevendo, que são os casos confirmados e os óbitos. Tem um parâmetro, esse parâmetro C, ele está mais diretamente ligado à taxa de infecção. Como eu falei, existe um limite físico para o número de casos confirmados e para o número de mortes, que é o número de pessoas da população. Neste modelo, esse limite físico está representado através dessa quantidade que depende dos parâmetros A, B e F, é A dividido por B elevado a F. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas para quem já viu a curva logística, sabe que existe um limite, e é esse o limite que a gente vai estar estimando, e esse limite é importante que ele vai nos fornecer a quantidade que a gente quer prever, que é o número total de casos confirmados acumulados ou de óbitos acumulados ao fim da pandemia. Uma outra quantidade importante em epidemiologia é o índice de reprodutibilidade de toda a epidemia. Existe esse número, essa quantidade de número de pessoas que podem ser infectadas por cada infectado, e ele também é representado aqui por essa expressão, que também depende dessa mesma média μ, tá? Mas que muda ao longo do tempo. Esse índice de reprodutibilidade, nosso modelo não está fixo, e nem deveria estar mesmo, porque ele está mudando ao longo da pandemia. E, finalmente, chama atenção para esse parâmetro F, aqui, essa quantidade F, que ela modela, basicamente, a assimetria da curva. Tá? Depois eu posso falar mais um pouco sobre isso. Essa curva pode ser simétrica, mas pode ser assimétrica. O modelo está aqui, essa é a parte estatística, propriamente dita. A gente assume, ainda está assumindo um modelo Poisson para os dados, são dados de contagem, o modelo mais básico é Poisson. Estamos trabalhando em versões sobredispersas da Poisson, que a gente espera poder reportar no futuro breve. E o modelo é completado com especificações a priori para A, B, C e F, que são os parâmetros. Essas priori são basicamente priori não informativas, elas estão trazendo muito pouca informação, mesmo a priori para o C, que tem uma cara que nos fez supor que ela era informativa, mas a gente está vendo que ela também
está trazendo muito pouca informação. Então, basicamente, esse é um modelo cuja inferência é governada quase que completa e exclusivamente pelos dados e aquilo que os dados estão dizendo. Ponto importante a ser mencionado é que a gente impõe a restrição óbvia de que a assíntota, a quantidade total de casos, não pode ultrapassar a população por uma questão física básica, não vai ter mais infectados do que o número de pessoas, mas a gente tem visto pela experiência acumulada nos inúmeros países que ela, na realidade, tem sido uma proporção muito menor que a da população, a quantidade total de casos confirmados, e a gente impõe essa restrição para evitar irregularidades e mau comportamento dos parâmetros. Eles podem até querer se comportar mal, mas a gente não vai deixar eles. Na realidade, essa é uma das restrições do nosso modelo. Ontem a gente implementou uma nova restrição associada à assimetria para impedir que assimetrias à esquerda fossem contempladas. Isso a gente chama também de mau comportamento, porque todas as evidências que a gente tem a respeito dessa pandemia apontam, pelos vários países que já completaram o ciclo pandêmico, apontam para uma assimetria à direita e não à esquerda, ou seja, um decaimento mais lento do que a subida. E a gente também está impondo isso como um fato estilizado associado a essa pandemia. Isso está incorporado na análise. Essa análise é realizada através de um software. Para quem conhece softwares estatísticos, bom, pode ser que já tenha ouvido falar, se já ouviu falar, ótimo, se não, é um software que faz essa conta a partir da especificação desse modelo que está nesse slide. Tá? Já estou levando bem mais tempo do que eu queria. Sim, o aplicativo que eu vou mostrar para vocês. O que esse aplicativo faz? Isso aqui, essa é a engrenagem do aplicativo. Eu não vou gastar mais tempo, porque eu já tomei muito mais tempo do que eu tinha imaginado. Ele pega os dados dos repositórios de dados, e tem vários espalhados pelo mundo, vários. A gente escolheu um para o Brasil e um para o resto do mundo. Esses dados são absorvidos pelo nosso sistema, a gente tem um sistema, através de técnicas de extração, de captura de dados, a partir da internet, técnica automática. Esses dados, então, capturados, arrumados e organizados para o nosso sistema, são alimentados para o modelo, que é aquele modelo que eu apresentei. Esse modelo está em constante desenvolvimento, esse produto que eu apresentei, esse modelo que eu apresentei aqui no slide anterior, está longe de ser o nosso modelo definitivo, como eu mesmo disse, ontem fizemos uma modificação. Esse modelo é processado no Stan através desse sistema aqui, o GitHub, é um repositório de informação, vamos colocar assim, e é através dele que é disparado a análise através do modelo, através do Stan, e ele gera os resultados, ele comanda a geração dos resultados, e esses resultados são jogados para o aplicativo. Então, o que vocês vão ver que eu vou apresentar é só isso aqui. Nada disso aqui vai aparecer, tá? E, finalmente, os usuários podem olhar para o aplicativo, tá? Então, cada um daqueles grupos cuida de um pedaço de metodologia, obviamente, olha para o desenvolvimento, a metodologia, a implementação olha para esse pedaço, o pessoal do aplicativo olha para esse pedaço, e o pessoal do monitoramento monitora tudo o que está acontecendo. Tá bom? E, finalmente, chegamos ao aplicativo, que agora sim eu quero apresentar para vocês. Tá? Então, cadê o aplicativo? Eu tenho que botar... Depois eu boto o link para o aplicativo. Está aqui essa é a cara do aplicativo. Ele, como a maioria, a imensa maioria dos nossos usuários são de celular, ele tem um aviso de que é melhor olhar na horizontal. Tá? E está aqui o aplicativo. Ele começa com os dados, obviamente, a matéria-prima de qualquer análise estatística, e tem que ser o começo mesmo. E está aqui os dados, por exemplo, para o Brasil. O módulo... Professor, um instante, não está aparecendo para a gente na tela. Então vamos lá, vamos voltar. Eu temia por isso. Só um minutinho. Tá ok. Vamos voltar aqui. Eu vou interromper o compartilhamento. Agora vamos torcer para eu conseguir abrir a janela do aplicativo. Ela não está disponível ainda.
Eu vou botar a tela toda. Vamos ver se ela abre. Continua não abrindo. Vamos tentar a tela toda? Ok. Eu vou ter que voltar os últimos 5 minutos. Vamos ver. Carregando. Mas vai abrir a tela toda. Não era o que eu queria, não, mas é o que temos para hoje. Apresentou. Tá bom, ótimo. Não abriu a tela do aplicativo, mas abriu a tela toda onde está o aplicativo aberto, então acho que vai funcionar. Vocês estão vendo os dados? Os dados Sim. do Brasil? Então, essa é a cara. A primeira aba é dados, depois curto prazo e longo prazo. Deixa eu falar dos dados primeiro. Então, aqui os dados representados, tanto casos confirmados como mortes, estão aqui apresentados para o Brasil. Vocês podem navegar aqui na aba de dados, qualquer outro país do mundo, sei lá, Grécia, e aí vocês vão ver os dados da Grécia. Tá? E para os alunos que estão presentes aqui, vocês podem estar, talvez, horrorizados com esses picos que parecem não estar seguindo nenhum padrão. Isso acontece nessa pandemia, não é só com a Grécia. Vários outros países e estados brasileiros apresentam esse comportamento, e a nossa tarefa é fazer essa filtragem para poder botar à luz direito que o nosso leitor mencionou. Como é um público de estatística, ou com grande parte de estatística, eu não vou deixar de informar vocês que a gente pode olhar esses dados, e para observar essa pandemia, às vezes é muito útil olhar os dados na escala logarítmica. Então, vocês podem ver na Grécia. Bom, na Grécia já passou, mas se a gente voltar para o Brasil, talvez seja mais interessante, porque a Grécia já acabou a pandemia, como vocês podem ver. Aliás, deixa eu ficar aqui na Grécia. Esse aqui é o comportamento, tá vendo? Assim, Totô. Chegou no seu limite. E é isso que a gente espera que aconteça em breve para o Brasil. Quão breve vai ser, é o que a gente está estudando. É exatamente esse o objeto do nosso estudo. Aqui o estado do Brasil na escala logarítmica, tá? Ele está modificando a inclinação da reta, apontando que talvez estejamos nos aproximando do pico. Tá? Eu vou falar em mais detalhes. Isso fica mais fácil de ver, porque o crescimento no início da pandemia é exponencial. Quando você logaritmiza, você obtém uma reta. E é muito mais fácil identificar uma reta do que uma exponencial. Tá? Deixa eu voltar à escala original dos dados. Tá vendo? Não dá para ter clareza se isso aqui é uma exponencial, ou uma reta, ou uma forma quadrática, uma parábola. Quando a gente põe na escala logarítmica, fica mais fácil essa visualização. Bom, esses são os dados. Então, a gente tem os dados para qualquer lugar do mundo. Em particular, podemos olhar os dados para o Paraná. Vocês estão vendo aquelas irregularidades que eu comentei sobre a Grécia. A gente vê no Paraná também quedas acentuadas, subidas acentuadas nos números de casos. E talvez uma exponencial ainda, não sei. Tá? É sempre bom olhar os dados antes de fazer as análises. E aqui começam as abas com as nossas previsões. Aqui são as previsões de curto prazo para o Paraná. Acabei ficando no Paraná. Deixa eu voltar para o Brasil, porque eu acho que o Brasil tem um resultado de maior interesse geral, e os dados já estão melhor comportados do que os dados dos estados. Tá? Então, aqui está uma previsão de curto prazo. Tem um limite de incerteza de 95% de probabilidade, mas ele está tão fininho, a Poisson tem limites tão estreitos que vocês nem estão vendo eles. Em outros estados, é mais visível esses limites. Deixa eu ver. Esse é do Brasil, né? Outros estados. Alagoas. Alagoas dá para ver um pouquinho melhor que existe um sombreamento dos limites aqui. Deixa eu ver um outro exemplo. Minas, deixa eu ver onde eu estou. Não dá para ver. No longo prazo, a gente vai ver mais claramente os limites. A previsão de curto prazo, ela efetivamente é feita com razoavelmente baixa limite, como decorrência direta da hipótese de poissonidade dos dados. Então, a gente pode fazer previsões de curto prazo para todos os estados e para uma série de países. Tá?
Mas eu queria mesmo mostrar mais para vocês, são as previsões de longo prazo. Ficamos no Acre, então está aqui as previsões de longo prazo, onde fica mais claro os limites de incerteza, e dá para ver pela formato da curva estimada que, pela nossa estimação, parece que a pandemia já passou do pico para o Acre, em função da informação que os dados estão nos trazendo. Vocês estão vendo que, basicamente, aqui no começo, na semana passada, tinha valores muito mais altos do que estão sendo observados nessa semana, e o modelo entende isso como indicação de início do decaimento. Tá bom? Vamos voltar para o Brasil para poder falar mais, inclusive repercutir um pouco até da entrevista que eu fiz para a CBN, aí de Maringá, há 2 dias atrás. Aqui estão os dados do Brasil, e essa linha vertical aqui representa o dia de hoje. Essa linha está andando à medida que novos dias passam e novos dados chegam. Hoje nós estamos no dia 5 de junho, né? Então estamos aqui no 5, um pouquinho antes do 6, e aqui é o último dado. E é baseado nesses dados e nessa evolução que a gente traça as nossas previsões. E agora os limites de incerteza estão relativamente visíveis, tá? E para entender o sumário que a gente faz dessa curva, então essa é a curva predita, e a sumarização dessa curva através das suas 3 características mais importantes, que são pico e fim da pandemia e número total de casos, hoje, para o Brasil, prevê um pico da pandemia para o dia 25 de julho, e a gente contempla como valores possíveis, com 95% de probabilidade, todos os dias, entre 10 de julho e 14 de agosto. É isso que a nossa inferência está mostrando. Qualquer um desses valores aqui, mais ou menos aqui, por aqui nessa região, são valores possíveis para a data do pico da pandemia, com 95% de chance, de probabilidade. A nossa previsão, o número total de casos da pandemia para o Brasil é de em torno de 7 milhões, podendo ir de 6 milhões e 900 mil a 7 milhões e 600 mil casos confirmados até o fim da pandemia. Nós estamos agora com quanto? 500 mil, 600 mil? Eu esqueci de olhar. Tem uns dados aqui, é fácil de olhar, mas, enfim, tem 10 vezes mais de casos para acontecer no Brasil. Tá? Isso é a previsão para casos. Se a gente quiser olhar a previsão para o Brasil para mortes, é só clicar aqui em mortes, como eu fiz, e aqui a gente tem a nossa previsão para mortes. A nossa previsão para mortes tem um pico próximo, de 12 de junho, mas com 95% de probabilidade de estar ao longo de todo o mês de junho. Ou seja, podemos, à luz dos dados observados até agora de mortes, só olhando para mortes, exclusivamente para mortes, já ter passado para o pico. Mas ele pode ainda acontecer até o final do mês de junho. E ao final da pandemia, quando tivermos observado todas as mortes, aqui até o fim, a gente vai ter, nossas previsões são de que teremos em torno de 110 mil mortos no Brasil devido à Covid-19. Tá? Com esse número podendo ir de 101 mil até 120 mil mortos, fazendo com que o Brasil esteja competindo com os Estados Unidos como o país que vai apresentar o maior número de mortes em todo o planeta. Lembrando que os Estados Unidos, que é o nosso competidor nessa triste estatística, tem 50% a mais de pessoas lá do que nós aqui. Tá? E a nossa previsão para o fim da pandemia, baseado nas mortes, é para meados de novembro, podendo ir em torno de meados de novembro. Tá? Uma previsão relativamente estreita para o fim. Importante, o que a gente chama de fim das mortes, ou o fim da pandemia, não é o fim, a obtenção de 100%, porque 100% não vamos ter num futuro tão próximo.
não vamos ter erradicação. Com certeza vai levar algum tempo depois de que for criada e comercializada a vacina, que ainda não existe, tá? Mas a gente considera 99%, ou seja, dessas 120 mil a gente vai ter observado em torno de 119 mil mortes, 118, 119 mil, até novembro, para o Brasil, tá? Então, basicamente é isso que o aplicativo faz. A gente tem para o Brasil a especificação dos estados também, podemos olhar um estado qualquer, Paraná, e vocês podem ver também o que acontece com os dados, com um dado ruidoso. Paraná, parece que pelas mortes, talvez possa ter entrado no pico, mas que existe uma incerteza muito grande. Esse pico pode ir até 1º de agosto. Hoje, a gente pode afirmar que esse pico pode já ter passado na semana passada, mas ele pode ainda estar lá no distante mês de agosto, há 2 meses ainda daqui. Tá? A nossa previsão total de mortes no Paraná é de 400, podendo ir de 300 a 700, e a previsão para o 99% das mortes seria meados de outubro, podendo ir de 4 de setembro até final de dezembro. Tá? Isso para o Paraná, tá bom? Relativamente, falando comparado com o Brasil, esse número é bastante baixo. A pandemia no Paraná, apesar dos problemas todos existentes, é das mais bem controladas, no sul do Brasil, de uma forma geral, mas ainda não está sob controle. Ela apresenta números baixos relativamente a outros estados. E aqui é a representação da incerteza para casos confirmados, tá? A previsão, então, de casos confirmados para o Paraná é em torno de 666 mil, podendo ir refletindo essa grande incerteza associada ao Paraná, desde 300 mil a 975 mil. Isso mantendo as condições atuais de testagem e de distanciamento social, sem nem considerar a possibilidade de modificação nesses quadros. Tá? O pico para casos está bem distante, está previsto para qualquer data entre agosto e novembro, com 95% de probabilidade, e o fim só lá para janeiro, com uma incerteza substancial, ainda podendo ir desde meados de dezembro até final de janeiro e início de fevereiro. Tá? Outros estados apresentam outros comportamentos, por exemplo, Minas também tem uma incerteza razoável associada a ela, e, portanto, vocês podem ver, é interessante ver como essa luz que a gente está jogando sobre esse particular estado indica que estamos bem no comecinho. É isso que a análise está dizendo para o caso particular de Minas, e não é muito diferente para o Paraná. Quando você olha para São Paulo, por exemplo, o quadro já é bem diferente. São Paulo é o principal estado em termos de número de casos, né? E vocês podem ver que a informação que a gente tem é de um pico mais próximo, mas não tão próximo como a gente estava prevendo algum tempo atrás. No início da semana, a gente estava prevendo o pico agora para início de junho. Agora, nossas previsões mudaram. E não mudaram porque a gente quis, mudaram porque os dados quiseram. E os dados estão jogando essa previsão do pico agora para início de julho. Tá? Podendo ser, dentro do limite da incerteza do nosso procedimento de estimação, podendo ir desde o final de junho até início de agosto. E por aí vai. Tá? Podemos falar de outros países. Que país vocês querem? Não, a gente não faz previsão para todos os países, não porque a gente não possa, nem porque a gente não queira, é porque a gente não tem capacidade computacional suficiente para rodar essas análises todas no nível diário que a gente se comprometeu a rodar, que eu acho que é o nível que a gente tem interesse em ter a informação aqui para o Brasil. Tá? Vamos falar... Deixa eu ver... Falar da Índia.
A Índia é um país com uma população grande, está numa situação mais ou menos parecida com o Brasil, mas parece estar mais avançada em termos da chegada do pico. O pico deles está um pouquinho mais próximo, mas o mais importante é que eles estão, embora tenha muito mais gente que o Brasil, embora eles provavelmente vão ficar em terceiro lugar no número de casos, ou segundo, eles estão subindo, vão subir junto com o Brasil, mas vão subir muito menos que o Brasil. Essa é o panorama para a Índia neste momento. Tá? Os nossos vizinhos, a Argentina, estava parecendo que estava indo bem, mas agora as previsões estão bem diferentes, os dados estão apontando para um pico bem mais distante e o final dos casos igualmente bem mais distante. Tá? Então, é isso. Eu queria deixar um tempo para perguntas, esclarecimentos. Essas são as previsões que a gente tem hoje. Se vocês olharem amanhã, vocês vão encontrar outra resposta, provavelmente. E essa outra resposta é porque o nosso modelo ainda está muito sensível. Essa nossa luz, a gente reconhece que o foco dela ainda não está perfeitamente ajustado, mas a gente acha que ela já está iluminando. Tá? A gente já está ajustando o foco e a gente espera apresentar previsões ainda melhoradas num futuro próximo. Associado a esse aplicativo, a gente tem um site, e nesse site a gente tem acesso ao aplicativo, aqui na aba de previsões, a gente tem informações, incluindo instruções sobre a compreensão do gráfico, basicamente explicando aquilo que eu expliquei aqui. Para quem não vai estar presente em nenhuma live, pode ser útil, a gente planeja fazer isso em forma de vídeo também, com toda a explicação do que significa cada um dos itens constituintes dos nossos gráficos. Tem a metodologia aqui descrita, tem um documento que descreve o cenário dentro do qual a gente está inserido para fazer esse tratamento, e tem notícias na mídia. Se vocês forem aqui na mídia, vocês vão ver a entrevista para a Rádio CBN Maringá, que eu fiz. Em eventos, vocês vão ver a divulgação daqui do evento que a gente está tendo agora, e também um local... Cadê? Eu não sei onde ele se encontra. Eu acho que está aqui nessa aba de blog. Ainda não está aqui, então deve estar aqui no home. No final, tem um local para conversas. A gente tem já teve tido vários comentários. Por favor, mande seus comentários. Pode mandar elogio, a gente não se incomoda. Se vocês tiverem críticas, por favor, formulem elas para a gente, porque se elas estiverem consistentes, a gente vai saber reconhecer e vai trabalhar arduamente para saná-las. Tá bom? Eu acho que apresentei tudo. Sim, um ponto importante ainda mais, se tratando de uma palestra para um programa de pós-graduação, que a gente está também começando a pensar na possibilidade, além das várias modificações no aplicativo e no site, a gente também está contemplando a possibilidade de preparar um pacote para disponibilizar no R, para fazer todas essas análises, para quem quer que seja. Isso vai ajudar muito, tem muitos não, mas tem alguns municípios que estão querendo já utilizar a nossa metodologia, e ela, como vocês podem ter visto pela minha apresentação, espero que tenham visto, não é simplesmente pegar o dado e jogar lá dentro, é toda uma engrenagem que está montada e desmontar, ou remontar para acomodar o município. É uma tarefa um pouquinho mais elaborada do que poderia nos parecer a princípio. Então, com esse pacote estando disponível, isso vai ser facilitado. Mas isso não quer dizer que a gente não está fechado a outras iniciativas que podem ser acopladas, não inseridas, mas acopladas dentro do nosso sistema.
Não dá para incluir município, a gente não está conseguindo nem tratar dos 200 países do mundo, que dirá tratar dos 5.000 e tantos municípios do Brasil. A gente gostaria muito, mas ainda não temos equipamento. Eu queria só deixar registrado aqui o meu agradecimento, não só ao FMG, pela infraestrutura, mas também ao MEC, que, numa chamada emergencial, disponibilizou recursos para que a gente possa adquirir workstations e computadores de alta performance, que o dia que chegarem auxiliarão muito nessa nossa tentativa de fazer uma maior diversificação e de maior atendimento de regiões do planeta sendo contempladas, e regiões do Brasil, obviamente, como parte do planeta, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Eu queria deixar um tempo para que as pessoas formulassem perguntas, e nem tive tempo de olhar aqui as perguntas, mas vou deixar a Isolde organizar a seleção das perguntas que é para ser respondidas. Tá bom? Obrigado. Deu para ouvir tudo? Cortou? Não, está ótimo. Que bom. Obrigada, Dani. Realmente você está cada dia melhor, passando a ciência de modo mais acessível a todos nós. Então, muito obrigada pela sua apresentação. E eu acho que uma coisa que você disse aí bastante importante, eu acho que falar que esses modelos hoje, se fossem hoje, esses seriam os resultados. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas discussões da falta de credibilidade que está tendo nesses vários modelos que nós vemos por aí, e que eles não ocorrem. Então, eu vejo as pessoas tirando um pouquinho de sarro. Vocês viram? Olha, o pico era final de maio, passou para junho, agora passou para julho. Então, e aí a gente tem que estar sempre lembrando, olha, se o cenário ficasse estático, hoje seria isso. Claro que, como nós estamos trabalhando com incerteza, fez qualquer movimento em qualquer situação nessa área da Covid, tanto na parte de isolamento ou outra mudança de protocolo, vai mudar a nossa previsão. Então, acho que é bastante importante enfatizar isso, e eu vejo cada dia mais que nós precisamos muito aumentar a nossa educação estatística, né? O pensamento estatístico que precisa ser desenvolvido. Então, agora eu vou passar para algumas pessoas que já solicitaram algumas informações, mas antes disso, eu gostaria, na presença do reitor aqui e de todos, a gente pode colocar esse aplicativo dentro da instituição e alguém, nós do Departamento de Estatística, alimentar esses dados, e você daria esse suporte para a gente, Dani? Eu esqueci de falar uma coisa, foi bom você ter falado. Aqui no aplicativo, eu estou na tela do... Estão vendo a tela do aplicativo? Sim. Tá. Na tela do aplicativo tem 3 botõezinhos. Esse globo, ele leva, se não me engano, para o site, que eu mostrei para vocês. Esse outro aqui, que eu não sei que é um gato, uma raposa, não sei que tipo de figura é essa, ele leva para o GitHub. O GitHub é onde estão todos os comandos computacionais utilizados, desde a extração dos dados, com informação sobre os repositórios, que estão lá também, já vi que tem gente perguntando sobre isso, até a preparação dos dados, a formulação do código do Stan, que é o software que faz análise estatística, o processamento do código, a retirada da informação relevante e a transmissão de qual é a informação que precisa ir para o app para gerar aqueles gráficos. Tudo isso está lá. Então, como eu tinha já te dito antes, Zoldi, uma pessoa com conhecimento de R e de Stan pode entrar nesse GitHub e pegar. A gente tem colaboradores que já estão fazendo isso para fazer previsão de municípios. Eles estão já usando, já estão utilizando essas nossas ferramentas, estão lá disponibilizadas para todo mundo. A única coisa que eu peço é para registrar que foi oriundo do projeto Covid-LP, para que as pessoas saibam de onde veio tudo isso.
Mas está tudo disponível aqui, clicando aqui nesse GitHub. Aqui também tem outra janelinha, acho que para mandar mensagem, provavelmente, né? Aqui. Tá bom? A gente pode depois conversar melhor sobre isso, né, professor Júlio, e deixar disponível dentro da instituição, lá no mestrado em bioestatística. Professor Júlio, quer falar alguma coisa? Não, sim, eu acho que o que depender do apoio institucional, né, obviamente que nós temos sempre todo o interesse de poder acessar e dar acesso aos nossos professores e nossos alunos para que conheçam cada vez mais a ferramenta e interajam com ela, né, e que a gente possa também aplicar aqui na nossa situação mais local, regional, caso for possível. Isso. Do nosso ponto de vista, acharíamos ótimo. E depois vocês avisem para a gente se usaram, quais as dificuldades, a gente, obviamente, vai dar manutenção, se alguém estiver usando, mas está tudo gratuito, tudo disponível, isso não está na UFMG, eu nem sei onde é que está na nuvem. Então, o que precisa é de equipamento para rodar as análises e, principalmente, de pessoal técnico para entender os comandos do GitHub. Parece tudo simples, mas você entra lá no GitHub, uma série de comandos que... e aí eu tenho que fazer um agradecimento aos meus colegas. Sem eles, esse projeto, se fosse só comigo, ele não teria nem começado a decolar. Toda essa estrutura é uma estrutura não trivial de computacionalização de todo esse processo, desde a coleta dos dados até a geração dos resultados. Não é só simplesmente pegar o stan e jogar no R as saídas e fazer o gráfico. Tem muito mais coisa envolvida. Mas, quem é treinado, quem tem base computacional, quem conhece estatística, gosta de computação, o que acontece com a maioria dos nossos alunos hoje em dia, só aprender R, que eu acho que todos nossos alunos têm que aprender R, e é bom entender um pouco de Shine, e pronto, está feito. Tá? Ok, a gente então vai depois conversar com maiores detalhes sobre isso, ok? Tá bom, professor Júlio? Bem, então vamos às perguntas aqui. O Marcelo Henrique fez um questionamento, não sei se você pode ler ali, mas ele diz, professor, como interpretamos o fato do pico das mortes do Brasil sem antes saber do pico dos casos? Isso. A pergunta dele, Marcelo, obrigado, Marcelo Henrique. Sua pergunta faz todo sentido. Nossa modelagem, como vocês devem ter percebido, não é uma modelagem epidemiológica. É uma modelagem completamente baseada nos dados. E a pergunta do Marcelo, eu estou explicando isso porque a pergunta do Marcelo Henrique pressupõe que aconteça o que é razoável, que é o número de casos confirmados, o pico, preceder as mortes, porque morte antes foi um caso. Então, existe uma precedência lógica entre casos e mortes. A gente tem observado essa precedência em todos os dados. O que eu posso dizer é que, talvez... eu não vou responder a tua pergunta não, tá, Marcelo Henrique? Não vou nem te dar luz, vou te dar um fósforo para tentar enxergar melhor isso. A gente está trabalhando em cima dos casos confirmados e não dos casos infectados. Primeiro ponto. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente está vendo em todo mundo, mas ainda mais gritantemente no caso do Brasil, a existência de uma série de aspectos que impactam o caminho entre o infectado se tornar confirmado, em termos de divulgação. Então, tem que passar por reconhecimento, testagem, incorporação na base de dados das secretarias municipais, para depois as estaduais, para depois o Ministério. Tudo isso está sendo um processo muito mais doloroso, pelo que eu tenho visto, no Brasil, do que em muitos dos outros países. Então, isso dificulta um pouco a gente obter direitinho aquilo que a gente gostaria de um modelo estritamente epidemiológico. Além disso, o Brasil ainda está, como ficou claro das gráficos que eu mostrei, ainda está muito no comecinho da curva de subida, que dirá da de descida.
Então, tem muita incerteza associada a isso, tem esses erros associados à forma como os dados estão sendo obtidos e reportados, e isso faz com que seja refletido, talvez pelo fato das mortes. Não que elas não sofram de problemas, elas também sofrem, mas sofrem de problemas muito maiores. Então, talvez o dado de morte seja mais confiável do que o dado de casos confirmados. Mas o fato de ter essa desincronização e associado às peculiaridades dos dados, especialmente no Brasil, e o fato da gente estar ainda tão no começo da pandemia, da curva, fazem com que, por a gente estar fazendo as análises separadas, obtenhamos resultados que não são compatíveis com o que a gente esperaria de uma análise epidemiológica. Tá? São o preço que a gente tem que pagar pelo tipo de análise que a gente escolheu fazer. Ok. Entendi. Muito obrigado, professor. Nada. E eu acho que a sua pergunta, Marcelo, você tem que assistir a próxima live que vai falar sobre modelos usando a prevalência do Covid. E ele vai usar o professor de epidemiologia, o professor Luísio de Barros, ele vai falar um modelo que leva em consideração a prevalência. Então, a gente está seguindo uma certa ordem e eu acredito que no final todos nós vamos ter que nos reunir e fazer um modelo mais, vamos dizer, informativo. O que você acha, Dani? Você me jogou agora numa enrascada. Deixa eu ver como é que eu posso falar isso, sendo de forma mais política possível. Eu acho que são duas abordagens possíveis, vamos colocar dessa maneira. Uma abordagem olhando essencialmente para os dados, que é o que a gente está fazendo, e uma abordagem que usa toda a teoria por trás da compreensão da humanidade em cima de epidemias. Uhum. Eu não tenho nada contra essa teoria, mas ela precisa ser muito bem utilizada, ela tem uma série de hipóteses que precisam ser testadas, ela tem uma série de parâmetros que precisam ser bem especificados, ela tem embutido em si, por ela ser mais complexa, uma maior dificuldade de incorporação de incerteza associada às medições. Tudo isso torna a sua utilização, no meu ponto de vista, muito mais difícil do que eu gostaria. E, por isso, eu optei pelo caminho que me pareceu mais simples, que é olhar para os dados e colocar o mínimo de hipóteses possíveis em cima deles. Tá certo. Mas eu acho que ciência é isso, né? Você observar todas as possibilidades e tentar tirar informações para que realmente você tenha um avanço no conhecimento. Então, acho que é sempre bem-vinda situações que nos levam a pensar diferente. Isso, sem dúvida. Eu gostaria, então, que o Anderson fez uma pergunta, que eu acho que você já falou no início, sobre as bases de dados, que são as oficiais, mas ele pergunta também sobre as internacionais. Então, basicamente, a internacional a gente pega tem vários repositórios espalhados pelo mundo, tá? A gente pegou o da Johns Hopkins, tá? Que é um repositório mais robusto, enfim, por uma instituição reconhecida e tem funcionado bem, está atualizando diariamente sem grandes problemas. Ele também tem dados do Brasil lá, tá? Mas a gente acabou não pegamos direto do Ministério da Saúde, não sei explicar as razões técnicas, mas existe um repositório nacional, mais que um aplicativo, é um sistema de informação nacional, eu não saberia dizer qual mas não é o Ministério da Saúde. E esse repositório tem várias coisas, você fazem previsões lá também, fazem a publicação de artigos. Quem for no nosso GitHub vai ver lá o endereço direitinho, eu não quero citar para não cometer injustiças. Mas está lá no GitHub, no código, está lá o nome do repositório.
tá? E é de lá que a gente pega. Ele meio que faz um processamento em cima da informação do Ministério e é de lá que é utilizado. É bom informar que, como se não bastassem todos esses problemas, o Ministério da Saúde, na última semana, mudou 2 vezes a forma de divulgação dos seus dados, tá? E falando nisso, e já teve outras modificações ao longo do caminho, então a gente tem que se adaptar a isso também. A gente tem que se adaptar, a gente tem que avisar o repositório, olha, pessoal, mudou a forma de divulgação dos dados, porque aí muda a forma como eles captam e vai mudar a forma como a gente capta. Eu não mostrei para vocês, faltou isso, mas aqui está tudo em forma gráfica, mas a gente tem os números. Vocês estão vendo o aplicativo? Sim. Tem todos os números, inclusive do limite de confiança aqui, dos limites de credibilidade, desculpa. Mas você pode baixar os números aqui, tanto os números desse sumário de pico, fim e total de casos, quanto dos dados dos gráficos, que constituem os gráficos, tá? Clicando nesses botões aqui. Tá bom? Ok. Eu acho que eu gostaria de voltar a uma pergunta, talvez não tenha ficado só para mim uma pequena dúvida. Na sua fala, você disse que nós já tínhamos passado o pico Não passamos. Isso que eu fiquei assim, será que eu ouvi direito? Porque a gente está vendo, por exemplo, vamos sair da Argentina. Pico está longe ainda, nós estamos aqui, ó. Começo de junho nós estamos. Temos que andar todo mês de junho, boa parte do mês de julho, para chegar no pico. E está sendo predito para o final de julho, neste momento. Pode ser que ele esteja no começo de julho, mas pode ser que ele esteja no meado de agosto. Hoje, é isso que eu tenho para dizer. Eu não, o nosso sistema. Os dados, né? Os dados nos informam isso, né? Se o cenário continuar como... Não é bem os dados. Os dados são uma base para a nossa maquinária estatística processar, filtrar e tentar extrair o sinal da forma mais pura possível. Esse é o sinal que está sendo extraído dos dados brutos. Bem isso mesmo. Alguém mais gostaria de fazer algum questionamento? Uma pergunta? Eu gostaria. Vai não. Assim, isso já deixou bem claro que é um modelo totalmente baseado nos dados, né? Mas ali dá para, olhando os gráficos, primeiro, fica demonstrado que a gente ainda está numa fase muito sensível da curva, né? Quer dizer, dependendo da nossa relação com o nosso comportamento da sociedade, nós podemos impactar ainda a curva. Mas a minha pergunta é o seguinte, né? Não sei se é possível responder com alguma segurança, mas o senhor disse que uma das restrições do modelo foi colocar como a assíntota bem abaixo do total da população, né? Os dados estão mostrando isso. Mas isso também não mostra que a gente tem um estoque de pessoas aí na sociedade que estão sensíveis, suscetíveis ao vírus, e que pode significar, por exemplo, mesmo pós-pico, uma retomada dos casos em função, mesmo depois de passar a fase mais sensível da curva, em função desse comportamento de muita gente ainda não ter tido contato com o vírus ou não ter desenvolvido a doença? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Esse é o Irã. Esses são os dados do Irã. Irã é um péssimo exemplo, mas um ótimo lembrete, um sinal de alerta para nós. Aqui estão os dados de casos confirmados no Irã. Tá? Vocês podem ver que ele chegou num platô aqui, quando a gente previu que já ia começar a descida, mas não começou, porque começou a subir de novo, chegou finalmente no pico e começou a descer. E de uma forma bastante consistente foi descendo. Tá?
Até que um belo dia, não sei o que aconteceu, começou aquilo que muita gente tem chamado de uma segunda onda. Tá? Eu não sei nem por que eu estou rindo, eu acho que eu estou rindo de nervoso. Porque o que eu quero mostrar com isso? Não dá para a gente brincar com essa pandemia. Eu não estou dizendo que o Irã brincou, tá? Mas alguma coisa aconteceu de errado que fez com que ele saísse do padrão esperado e começasse a apresentar um novo crescimento bastante sustentado, inclusive já está maior. O valor que já chegamos ontem já está maior do que o pico da primeira e naquele momento, única onda que existia no Irã. Eu fico um pouco preocupado, espero, estou até batendo na madeira, que a gente já está falando, a gente que eu digo, não estou falando das autoridades, não, eu estou falando da população brasileira, falando ou exercitando um afrouxamento no nosso distanciamento social, quando ainda estamos aqui. Imagina como vai ser quando a gente estiver aqui. Isso me preocupa. Tá? E eu acho que tem a ver com a pergunta, comentário do reitor. Eu estou mostrando o Irã para quem eu posso, porque esse é o exemplo que eu não quero que o Brasil siga. Eu não quero que nenhum país siga. Mas eu não quero que o Brasil siga. Tá? A gente vai ter que tomar... A gente, que eu digo, é nação, não é autoridades, não. Porque as autoridades fazem uma parte, ela tem um papel importante, mas a população vai ter que aderir também. E a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso. Porque isso pode acontecer, isso está acontecendo em um outro país. Não tem nada que impeça de acontecer aqui com a gente. Esse nosso modelo, o modelo que a gente adotou, é um modelo de um único pico. A gente pode, outra coisa que a gente está tentando também incorporar, é a incorporação de um segundo pico. É possível tratar isso também, porque, de novo, os dados estão mostrando que a gente tem que ser capaz de dar um tratamento adequado. E aí, essa restrição que a gente impôs, que é uma restrição razoável para um único pico, porque foi o que a gente observou em todos os países que já passaram pelo pico, nenhum deles chegou acima de 3% da população. A gente está deixando, no momento, estamos deixando uma margem de 8% para cobrir eventuais alterações, e tem equipe de monitoramento que está de sobreaviso, caso o pior aconteça e algum país chegue perto desses 8%, a gente vai repensar nessa proporção. Tá? De novo, é tudo baseado nos dados, não tem epidemiologia nenhuma no que a gente fez. Tá? É dado, a gente está olhando os dados e está monitorando se está razoável, se não está. Até agora está. Eu não vou te garantir que vai estar para tudo sempre. Eu espero que esteja. Tá? Só isso que eu posso te dizer, infelizmente, nesse momento. Obrigada, Júlio. Eu acho que o que você mostrou aí com o caso do Irã é bastante sério, e ainda comparando com o nosso momento político que nós estamos passando no Brasil. Você não acha que esse aplicativo deveria ser levado às autoridades sanitárias? Porque, veja bem, Londres, depois que o Imperial College fez o modelo, ele mudou a maneira de tratar a epidemia. Você não acha que a gente, pandemia, né? Você não acha que nós poderíamos, como estatístico, vocês que estão com essas informações valiosas, e levar isso até a secretaria, fazer uma reunião com os gestores de saúde? Sim, com certeza, é isso que a gente gostaria, tá? A gente está tendo algum contato muito localizado, muito específico com alguns gestores de saúde, mas com certeza, eu não tenho nenhum constrangimento, e muito pelo contrário, a gente gostaria muito que isso fosse levado ao conhecimento de todos. A gente está tentando, isso eu posso te garantir. Eu não estou só... Aliás, essas palestras que a gente está fazendo são palestras de divulgação. Para divulgar, né? Que as pessoas estejam. Quem convida, a gente vai e informa sobre o que a gente está fazendo.
justamente para poder ter a maior divulgação possível. A gente está tentando. É muito sério o que está para acontecer, né? Baseado nessas informações. Então, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa, os gestores, assim, que temos que fazer realmente chegar a quem possa tomar umas decisões mais efetivas, né? Bem, enfim, alguém mais gostaria de fazer algum questionamento? Professor Isolde, por favor, Sim. eu gostaria, primeiro, agradecer, professor Dani, pela didática e pela palestra. É o Tiago. Não, Tiago. Eu sou do Departamento de Matemática da UEM. Eu queria entender melhor essa questão da incerteza, né? Por que alguns estados, como o Paraná, apresentam quando se coloca aquele intervalo de confiança lá, apresentam uma grande incerteza, enquanto outros, como São Paulo, apresentam pouca incerteza. E se isso, nesse caso, seria possível a gente fazer para cidades mesmo, né? Se não apresentaria um grau de incerteza tão grande a ponto de se tornar inviável, né? Essas análises para cidades, né? Boa pergunta, Tiago. Não sei te dizer. O que eu sei é que o modelo, assim, a estrutura geral do modelo é exatamente a mesma para todos os estados e para todos os países, tá? Os dados é que vão governar quanto de incerteza. Como eu falei, o que a gente está fazendo, um modelo estatístico é um filtro, é só isso. Ele filtra dentro de uma camisa de força o mais folgada possível, foi isso que a gente tentou fazer. A gente não encheu o modelo de restrições, de equações que precisam ser satisfeitas, a gente só pediu para ele satisfazer uma equação extremamente genérica e básica, que está relacionada, tem uma motivação epidemiológica, mas muito básica. Foi só isso que a gente pediu para ele, para os dados. Os dados é que vão dizer, olha, eu vou me comportar bem ou vou me comportar mal. Aliás, ninguém tem controle sobre os dados, né? A variabilidade que eles exibem é determinante É porque aqui não dá para ver. Deixa eu botar no Paraná de novo. É que vai determinar tudo. O problema daqui do Paraná... Deixa eu ver se na escala logarítmica dá para ver melhor. Está vendo? O que provavelmente está acontecendo, fazendo com que essa curva seja tão coberta de incerteza, é a quantidade de flutuação em torno da reta. Essa é a reta que a gente filtrou. A reta, desculpa, não é uma reta, isso é uma curva, tá? Parece uma reta, porque ela é muito parecida com uma reta no início da pandemia. Depois ela vai deixar de ser uma reta. Outros estados, deixa eu ver, São Paulo, que é um estado vizinho ao estado do Paraná, com muito mais gente, ele apresenta proporcionalmente uma flutuação melhor comportada, que fez com que a incerteza fosse menor. É só isso. Além de que, quando tem mais dado, e São Paulo tem mais dado, isso não é uma boa notícia, ter mais dado ajuda a inferência, mas é péssimo, porque significa que tem mais gente infectada e mais gente morrendo. Tá? Então é bom ter essa incerteza, porque significa que a quantidade de dados é baixa. Mas ter mais dado é mais informação e empresta mais precisão à inferência. Tá? Ok. Beleza, obrigado, professor. Nada. Tiago, obrigada. Alguém mais gostaria? Nós já estamos agora meio-dia e 18. Alguém gostaria de fazer mais alguns comentários? Posso fazer Isolde? Sim. Dentro de uma possibilidade de que os casos, de fato, de contágio é muito maior do que os testados, e a gente agora está tentando, né, conhecer o comportamento do todo a partir de uma pequena fase, assumindo isso, né, assumindo que a gente testa muito menos aquilo que... Como é que fica esse exercício será que a gente não está medindo, talvez, muito mais a capacidade de testagem do que o acúmulo de casos confirmados? Sim, outra boa pergunta. É possível.
a nossa, para casos confirmados, talvez a gente esteja medindo a capacidade de testagem, mas ela vai correr toda a pandemia. Então, a gente vai chegar lá, talvez com um atraso, mas a gente vai chegar a todo mundo que vai parar nas portas dos hospitais. Mas isso não vai acontecer com óbitos. Óbitos não é tão infectado pela testagem. Tem problemas também, tem suas peculiaridades, tem atrasos, tem subnotificações, tem de tudo acontecendo, mas em escala muito menor do que caso. Quem tiver a preocupação justificável que você está externando, talvez queira olhar mais para a nossa análise de óbitos. Ela cuida de boa parte das suas preocupações. Oi, obrigada, então. Só gostaria de perguntar para o Daniel se o secretário Jair, ele está presente? Não. Jair? Não, professora. É que ontem nós fizemos contato e ele deu sim, que participaria, mesmo com o resultado ontem que ele recebeu de que ele está infectado com a Covid. Mas ele disse que iria participar, salvo se não estivesse bem. Por isso que eu estou chamando. Tá saúde para ele. Oi? Saúde para ele. Saúde para ele, isso mesmo. A gente todos aqui agradecemos. Bem, se ninguém mais tiver alguma pergunta, alguma discussão, nós podemos encerrar a live. Alguém gostaria? Então, está bem. Então, novamente, muito obrigada, Dani, pela sua presença. Foi maravilhosa. A gente realmente sempre tem o prazer de assistir você falando com tanta propriedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou com bastante o coração apertado aqui, mostrando que a gente ainda está longe do pico, conforme o modelo está indicando, né? Então, realmente, a gente merece maiores cuidados e a gente vai agora, com a disponibilidade do seu aplicativo, nós conversamos depois junto com o reitor e outros professores do departamento e do programa. Então, eu gostaria também de agradecer aqui o professor Diogo, que é coordenador do mestrado em bioestatística, que não está presente, pois está em outra reunião, e agradecer todos os professores do departamento, todos os professores do programa, ao Daniel, que sempre muito prestativo, aos outros demais colegas da universidade, alunos. A gente está aqui, tem a função também da parte de educação estatística, então a gente está muito agradecida pela participação de vocês, que foi em torno de 55, 60 pessoas. Muito obrigada. E mais uma vez, Dani, foi um prazer tê-lo aqui conosco e espero que a próxima a gente passe essa epidemia e a gente possa trazê-lo aqui pessoalmente em Maringá e você vai ver que a cidade é linda. Obrigado, eu só queria terminar agradecendo mais uma vez a oportunidade, foi um prazer estar aí falando com vocês e informar que eu deixei o link do aplicativo ali no chat, tá? Para as pessoas poderem acessar. Usem e abusem do app, ele foi feito para isso, ele foi feito para vocês, não foi feito para a gente, e mandem suas críticas, sugestões e comentários. Lá no próprio app, no site associado a ele, tem local para isso. E a gente responde na medida das nossas disponibilidades, tá? Então, muito obrigada, Dani, muito obrigada, magnífico reitor, e todos os professores, Sandros, alunos, e todas as pessoas que estiveram aqui nos prestigiando, que vai começar uma nova onda aí de lives. Então, muito obrigada a todos. Obrigado. Bom fim de semana. Bom final de semana. Bom fim de semana. Dani, antes de você sair, não sai, eu quero mostrar uma coisa para você que você pediu agora há pouco. Tá bom. Tchau, gente.